e agora no Cidade em Movimento é hora do quadro CREA em 10 minutos e a gente conversa hoje com o engenheiro civil Jordano Ulisses, graduado no Centro Unificado de Ensino do Piauí, coordenador de Legislação e Ética, programa Jovem Engenheiro. Ele vai falar sobre financiamento imobiliário. Olha, gente, que tema importante, que temática importante. Doutor Jordano Ulisses, bom dia. Bom dia, Luísa. Tudo bem, doutor Jordano? Tudo ótimo. Muito obrigada por estar conosco no CREA em 10 minutos de hoje. Doutor Jordano, a gente começa lhe perguntando quais as dúvidas mais frequentes em relação ao financiamento. Tá certo. Primeiramente, eu queria agradecer o espaço, né? Poder falar de financiamento é algo extremamente gratificante para mim, né? Porque remete aos sonhos, né, das pessoas, né, de adquirir a casa própria. E como engenheiro, me sinto extremamente satisfeito, né, em poder contribuir em parte, né, do sonho das pessoas. Então vamos lá. Em relação às dúvidas, né, mais frequentes que a gente tem hoje em relação ao financiamento imobiliário, o que é mais comum as pessoas terem dúvida? Né? Normalmente, se o cliente ele precisa ter um terreno próprio, ele precisa já ter adquirido um terreno para poder iniciar um processo de financiamento. Muitas pessoas têm esse pensamento, que precisam já ter um lote comprado, quitado para construir. Na verdade, não precisa, tá? Como a gente trabalha hoje com a Caixa Econômica Federal, a Caixa Econômica ela tem uma modalidade chamada aquisição de terreno e construção. Então, permite que o cliente adquira o lote, né, o terreno de um condomínio ou de um lote, e faça a construção da sua casa. Tá certo? Outra dúvida muito frequente é o cliente ele já compra o lote, né, lança um condomínio, por exemplo. Ele compra o lote desse condomínio ou de um loteamento, fica pagando mensalmente esse lote, paga durante 1 ano, 2 anos, e ele imagina que ele precisa quitar esse lote para poder iniciar o processo de financiamento. E também não é verdade. Tá? Adquirindo já o lote, pagando, a gente pode solicitar o saldo devedor desse terreno, né? E na planilha da Caixa, quando a gente for fazer o procedimento, a gente coloca, a gente deduz o valor que já foi pago do valor do terreno e inclui esse saldo devedor como valor do terreno, do lote, né? Do financiamento. Você, ouvinte que acaba de sintonizar com a Rádio Pioneira de Teresina, estamos conversando com o engenheiro civil Jordano Ulisses no quadro CREA em 10 minutos. Esse quadro é toda quarta-feira aqui no programa Cidade em Movimento. Doutor Jordano, vamos agora, nós gostaríamos que o senhor falasse um pouco sobre as etapas para o financiamento. Quais as etapas a seguir? Pronto, as etapas elas são bem interessantes, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer durante o processo de financiamento é a escolha do terreno. Essa etapa ela não pode ser negligenciada, porque ela é uma etapa extremamente importante. Por quê? Durante a escolha do terreno, a gente tem que analisar a questão da topografia dele, né? O relevo, diferenças de níveis, né, desse terreno, porque pode implicar em cortes nesse terreno, né? Movimentação de terra e até mesmo muro de arrimo. O muro de arrimo é uma estrutura de concreto, né, armado juntamente com a alvenaria para conter aterro. Então, dependendo isso pode onerar bastante o orçamento do cliente. Isso eu quis dizer. Dependendo do poder de financiamento desse cliente, ele pode até inviabilizar o projeto, né? Às vezes o cliente ele tem um poder de financiamento mais baixo, né? E às vezes pela escolha inadequada de um terreno pode comprometer a construção da sua casa, né? Porque para fazer um muro de arrimo pode custar muito caro, enfim. Então, essa é uma etapa bastante importante. Então, assim, o que a gente sugere? Que o cliente, quando ele for optar em fazer o financiamento imobiliário, essa escolha do terreno, ele procure um profissional, né, qualificado, que lhe auxilie nesse primeiro momento, na escolha desse terreno, para que ele não tenha problemas maiores durante o processo, tá certo? Doutor Jordano, e como o engenheiro civil recém-formado pode se inserir nesse mercado? Tá certo. Deixa eu concluir as etapas. Essa foi a primeira, tá? Da escolha do terreno. Tá bom? Perdão, doutor Jordano, por favor, prossiga. Tudo bem.
Após a escolha do terreno, nós vamos partir para a simulação, né? A simulação de crédito desse cliente. Então, normalmente, nesse momento, nós vamos estar conectados a correspondentes bancários, né, da Caixa Econômica, e nessa simulação, nós vamos saber se o cliente tem direito a algum subsídio do governo, se o financiamento dele for até R$180 mil, ele pode receber subsídio, né, através do programa Casa Verde e Amarela, que é o antigo programa Minha Casa Minha Vida. O importante também, nesse momento da simulação, é o cliente entender como a Caixa financia, né? A Caixa ela financia 80% do valor do imóvel, tá? 20%, teoricamente, seria a entrada do cliente. E esses 20%, ele pode ser deduzido tanto de FGTS, caso o cliente tenha FGTS retido, e de subsídio, né? Então, a diferença entre esses valores seria a entrada do cliente inicialmente, né? Lembrando que esse valor de R$180 mil, esse teto, eu me refiro, é aqui para Teresina, né, para o nosso município. E esse valor ele pode variar de cidade para cidade, né? No interior a gente tem tetos menores, né, de 120, 130 mil. Então, você que procura fazer um financiamento fora de Teresina, aqui no interior, procure um correspondente bancário local, que ele vai dizer o limite, né, do seu município, e daí vocês dão continuidade no processo. Em seguida, a gente tem a aprovação do crédito, né? A simulação do cliente, o cliente ele aprovou a simulação, viu quanto vai ser as parcelas dele, né? O valor de parcela, se está cabendo no orçamento dele, o valor da entrada está de acordo. Então, a gente parte para a aprovação de crédito. Depois do crédito ele aprovado, a gente vai para a fase de projeto, né? Nessa fase a gente vai definir a arquitetura, né? O que é ideal para o cliente, a gente vai sentar e definir como vai ser a melhor fachada. Enfim, tudo baseado nos valores da simulação, né? Para a gente definir uma metragem quadrada para a gente ficar dentro dos parâmetros que a Caixa Econômica define, né? O alto padrão, o médio padrão, enfim, que são esses dois tipos que eu trabalho atualmente. O quinto passo seria o orçamento da obra, propriamente dito, né? Onde a gente preenche uma planilha da Caixa Econômica, né? Chamada PFUI, e dentro dessa planilha a gente tem um cronograma físico-financeiro, né? Que a gente define quanto a obra vai iniciar, quanto ela vai terminar e quanto de recurso vai ser disponibilizado por cada medição. O que é essa medição? A medição, a Caixa ela não disponibiliza os 80% do recurso integralmente, né? Por uma questão de segurança, para saber se o recurso está sendo destinado para aquela finalidade, que é a construção daquele imóvel. Nós iniciamos a obra com os 20% do cliente, então a Caixa Econômica ela envia uma equipe, nós solicitamos a vistoria, a medição, então essa equipe vai avaliar o que foi feito dentro dessa obra, né? E em seguida vai liberando mensalmente um recurso para que a obra continue dando o andamento, né? Em seguida a gente tem a execução da obra, né? Falando novamente da medição, que é feita mensalmente, né, durante todo o período da obra, e por último a BITS, né, que é o período que é onde o cliente, de fato, a gente consegue esse documento pela prefeitura e o cliente consegue adentrar no imóvel, né? É uma finalização desse processo. Não, né, doutor Giordano? Pronto, passamos já por todas as etapas. Agora vamos, doutor Giordano, de que forma o engenheiro recém-formado pode se inserir nesse mercado? Olha, o engenheiro recém-formado ele precisa observar esse mercado como uma grande oportunidade, tá, Luísa? Esse mercado ele é bastante amplo, tá? Tem espaço para muita gente. Tem que buscar informações que surgiram inicialmente. Que ele busque informações sobre o processo de financiamento com o correspondente bancário. Ele pode pesquisar na internet onde ficam os correspondentes, onde ele se sente mais confiante para ter a informação. E os correspondentes, eles auxiliam bastante nesse processo. Tá? E assim, nessa etapa aí, ele vai abrir os horizontes dele, né, em relação ao financiamento, conseguir enxergar bastante coisa. E assim ele vai conseguir entender que é um mercado que possibilita ele ter uma liberdade financeira, né, dentro desse segmento. Então, hoje o mercado ele nunca esteve tão favorável para se trabalhar nesse segmento. As taxas de juros são as mais altas de toda a história,
tá? Mais baixas, perdão, a menor taxa de juros que a gente tem. Então, sim, favorece muito a divulgação. Então, eu me coloco aqui à disposição, né, dos engenheiros que recém-formados, que estejam nos ouvindo, que têm interesse em conhecer um pouco mais sobre esse segmento, podem me procurar nas redes sociais, né, @JordanoUlisses, e mandar um direct. Eu vou ter um maior prazer em estar solucionando aí as dúvidas deles, sanando essas dúvidas. Doutor Jordano, muito obrigada, foi um prazer conversar com o senhor no CREA em 10 minutos de hoje, e até uma próxima oportunidade com outras temáticas. O prazer foi todo meu.